Olá, meus amados irmãos em Jesus, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho Diário. É com muito carinho, é com muito bom coração que o Centro Espírita Luiz Gonzaga de Luminárias proporciona esse encontro diário que nós temos, esse momento que a gente se reúne para juntos ouvir uma palavra de consolação que o Evangelho segundo o Espiritismo pode nos conceder, como também ouvir os ensinos que envolvem a nossa alma e elevam ela, os ensinos de Jesus. Então, meus amados irmãos, hoje, para a gente conversar um pouco mais e refletir sobre a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, vou convidar a todos para iniciarmos, antes a nossa reflexão, com uma prece. Uma prece para acalmar o nosso coração, para a gente sintonizar com Jesus. Então vamos juntos fechar os nossos olhos da vida material e convidar a Jesus para estar presente aqui conosco. Jesus, o nosso irmão maior, que ele se faça presente aqui em nosso coração e que os nossos olhos possam refletir todo o teu amor, que os nossos olhos possam ser o reflexo das virtudes mais elevadas, dos sentimentos mais nobres, e que por onde nós passarmos hoje, que a nossa fé e que a nossa esperança possa inspirar outros corações, e que assim seja. Bom, meus amados irmãos em Jesus, agora com o coração mais tranquilo, com o coração mais sereno, eu convido a todos para irmos juntos até o capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, para juntos refletir o item 16 deste capítulo, que é a passagem: se reconhece o cristão pelas suas obras. E, meus amados irmãos, eu acho muito bonito e muito interessante e rico para nós observarmos que Jesus, em muitos de seus ensinos, ele utilizava de simbolismos, de analogias, de exemplos simples para nos ensinar coisas grandiosas da alma. Olha só, Jesus, ele utilizava dos exemplos mais simples, dos simbolismos mais simples, para nos ensinar sobre as coisas mais grandiosas moralmente da alma. Então, em muitos momentos, a gente observa Jesus utilizando do exemplo da natureza, do exemplo do fruto, do exemplo da árvore, para falar de nós, para falar da nossa evolução, para falar do nosso crescimento. Então, quando a gente lê a nossa passagem de hoje, se reconhece o cristão pelas suas obras, nós observamos que lá também contém esses exemplos mais simples da árvore e do fruto, para falar de um ensino grandioso para todos nós. Então, aproveitando aqui a analogia que já é compartilhada conosco na passagem de hoje, que é a analogia da árvore, comparando o nosso coração, a nossa caminhada a uma árvore, ao crescimento e desenvolvimento dela também, eu gostaria de utilizar também esse simbolismo, esse exemplo, para tecer a nossa reflexão. Então vamos juntos aqui pensar. Uma árvore que não trabalha em fortalecer as suas raízes, no primeiro temporal, na primeira virada do tempo forte, ela é arrancada pelo vento. Uma árvore que ela não fortalece, que ela não desenvolve muito bem as suas raízes no solo, no primeiro vento forte, ela já é arrancada. Assim como nós, meus amados irmãos, se a gente não trabalha para desenvolver a nossa moral, se a gente não trabalha para fortalecer as nossas raízes da alma em Jesus, nos ensinamentos divinos, muitas vezes vai chegar o vento forte das dificuldades e das provas, e por vezes nós vamos cair sem ter tanta fé e tanta força para se levantar. Novamente, quando a gente não fortalece
as raízes da nossa alma, dos sentimentos nobres e das virtudes, em Jesus, nos ensinos divinos, nos ensinos de Deus, nosso Pai. Quando chegam os problemas da vida, quando chegam as dificuldades, as tempestades que a gente diz, a gente cai e não consegue, tem dificuldade para se reerguer. Olha só como que um exemplo da árvore se assemelha muito em nossa vida. Mas não só esse, eu quero trazer aqui mais 2 exemplos que a gente pode pensar. Uma árvore que não aproveita os nutrientes que é concedido a ela para ela se fortalecer, para ela crescer e se desenvolver, o que acontece? Ela se enfraquece e muitas vezes ela seca. Uma árvore que não aproveita os nutrientes, seja do sol, seja os nutrientes do solo, para se desenvolver, ela enfraquece e ela seca. Assim como nós também. Olha só, esse exemplo também serve para a nossa vida. Se nós não aproveitamos as oportunidades que Deus nos concede de fortalecimento da nossa alma, de fortalecimento da nossa fé, muitas vezes a gente vai se enfraquecer. Chegará aos momentos difíceis e a gente vai se enfraquecer. Deus concedeu as oportunidades da gente se tornar mais forte, da gente superar o que limitava a nossa jornada. E se a gente não aproveita esse caminho de ensinamento que temos, esse caminho que vai nos fortalecer, se a gente não aproveita essas oportunidades de crescimento da alma, quando chegar os problemas, as dificuldades, a gente vai se enfraquecer. A gente vai ver a nossa fé ali indo fraquinha, fraquinha, fraquinha. Então, quando a gente aproveita, quando a gente se fortalece, quando a gente acolhe os ensinos que Deus ele está proporcionando para nós, quando chega os degraus dos grandes desafios, a gente tem força o suficiente para subi-los. Eu queria trazer um exemplo aqui dentro desse assunto. Certa feita, eu assisti um documentário que eu achei muito interessante. Era um documentário que falava sobre aquelas pessoas que se preparam para fazer as escaladas em grandes montanhas. Então, ali, vamos supor, eles planejam, eles querem subir um certo pico de altura em uma determinada montanha, eles ficam meses e meses se preparando para conseguir fazer aquele percurso que eles desejam. Então eles treinam, eles fazem toda uma preparação física, eles cuidam da alimentação, eles aproveitam cada instante para se preparar, para subir, e enfrentar a montanha. Meses e meses se preparando para uma escalada. Então esse documentário ele é muito interessante porque ele mostra essa jornada das pessoas ali se preparando do dia a dia delas até o dia que elas realmente vão ali realizar o sonho de subir aquele pico, de passar por aquela montanha que é um grande desafio. Então para enfrentar aquele desafio elas se preparam antes. E quando eu assisti esse documentário, eu lembrei muito também de trazer isso para a nossa vida, que é o que a gente está conversando aqui hoje. A todo instante na nossa vida chegam oportunidades para a gente se fortalecer e se preparar para escalar a montanha das provas. Porque a vida é assim. Vão ter picos, montanhas que a gente diz, são de provas. E não é fácil passar por uma montanha. Não é fácil escalar uma montanha. Precisa de toda uma preparação, que a gente acabou de falar aqui desse documentário que eu compartilhei. Precisa de toda uma preparação. Então Deus, ele não concede as montanhas de provas e de desafios sem antes nos conceder as oportunidades de preparo para passar por essas montanhas. Mas muitas vezes a gente ignora essas oportunidades.
Muitas vezes a gente vai deixando pra lá, tô com preguiça, hoje não, hoje, fecha os olhos para as oportunidades de progresso e de preparo da alma. E aí o que acontece? Chegam as montanhas das provas e a gente não tem as ferramentas para escalar, a gente não tem a força para subir e a gente muitas vezes sucumbe, cai ou desanima. Não é verdade? Então esse exemplo desse documentário, dessas pessoas que se preparam, eles são realmente atletas assim para se prepararem. Isso me trouxe muito esse exemplo da gente que tem que subir essas montanhas de provas e desafios, mas que sempre é concedido um momento de preparação. Assim como a gente está usando aqui o exemplo da árvore. A árvore que não aproveita as oportunidades ali de se fortalecer, ela seca. Assim como nós, se a gente não aproveita as chances de aprendizado e melhoramento moral, a gente estagna. Bom, eu vou aqui mais um exemplo para nós de analogia com a árvore, porque a nossa passagem segundo o Espiritismo abre campo aqui para falar disso. Uma árvore, quando ela é frutífera, ela produz frutos. Se espera que ela produz frutos. Contudo, se essa árvore ela não se esforça para frutificar, nada ela coopera com a natureza. E vamos trazer esse exemplo também para a nossa vida. Como filhos de Deus, a gente tem o objetivo também de cooperar com a obra do nosso Pai. Estamos aqui para cumprir algo maior, para cumprir uma missão. Cada um de nós tem uma missão, seja dentro do nosso lar, seja na sociedade, seja com os nossos irmãos, seja uma missão com a gente, de melhoramento íntimo. Todos temos algo de maior para cumprir. Só que se a gente não se esforça, se a gente fica com a preguiça espiritual que a gente fala, aquela preguiça moral, de a gente tem energia para fazer tudo que é material, mas quando é moral a gente tem preguiça de mexer. Então, quando a gente tem essa preguiça moral, esse ócio espiritual, quando a gente quer viver na mansidão, sem olhar para o nosso coração, a gente não coopera com a obra de Deus. A gente é igual uma árvore bela, com uma copa cheia, só que a gente está estagnada, a gente não produz frutos, sendo que esse era o nosso objetivo. Bom, meus amados irmãos em Jesus, compartilhei aqui conosco esses exemplos da árvore em analogia conosco para pensarmos juntos que todos estamos aqui para frutificar no bem. Todos estamos aqui com um propósito maior de cooperar na obra de Deus, na obra de nosso Pai. Todos temos a nossa trajetória e é uma trajetória que vai nos levar a um desenvolvimento, que vai nos levar a um progresso moral. Porque vejamos que a vida, igual a gente deu o exemplo aqui da montanha, a vida é cheia de altos e baixos. A vida é como as estações do ano também. Não tem a primavera, quando tudo tá florido, quando a gente vê, né, as flores mais lindas florescerem, o cheiro das flores. A primavera traz aquela paz, traz aquela serenidade. A vida também é assim, vai ter as etapas de serenidade, de paz, aquelas etapas que os nossos olhos vão brilhar para a vida. Mas também vai ter a estação do outono na nossa vida. Aquela estação que nos convida a ficar mais quietinhos, a refletir um pouco mais. A estação que a gente deixa para trás, deixa aquelas folhas velhas caírem, deixa para trás o que passou, os problemas que enfrentamos e olhamos agora para frente. O que podemos fazer agora? O que podemos frutificar de novo? Também na vida vai chegar a estação do verão, que é aquela estação que a gente está com mais energia, que a gente está vibrante, que a gente está com boa vontade, com bom ânimo para realizar as reformas íntimas que temos que realizar. O verão é assim, ele traz energia, ele é vibrante. Mas também, irmãos, a gente tem que se preparar para a etapa da estação do inverno. O inverno é aquele momento que a gente se retrai. É aquele momento que a gente tem que passar pelas etapas às vezes difíceis. Enfrentar o frio das provas. Enfrentar o ar frio ali das expiações.
o inverno, ele vai nos convidar a retirar força de dentro para conseguir superar muitas situações. Então vejamos que as estações da vida, ela nos convida a estar preparados para enfrentá-las. A vida não é apenas um verão, a vida não vive apenas a primavera. Mas a nossa vida passa por todas as estações. Estou usando aqui um simbolismo para a gente entender. E precisamos estar preparados para enfrentar todas essas estações e frutificar da melhor forma possível em cada estação. Dar o nosso melhor em cada estação da vida. E para a gente estar preparado para isso, precisamos fortalecer as nossas raízes para conceder bons frutos. E a gente fortalece as nossas raízes no caminho de Jesus. Bom, meus amados irmãos, esta foi a nossa mensagem de hoje, uma mensagem que a gente leva para meditar ao longo do dia, que a gente leva para refletir. Será que estamos aí aproveitando o melhor de cada estação da nossa vida? Será que estamos nos preparando, aproveitando o tempo para nos preparar para a chegada da estação mais fria ou a chegada que a gente diz daquela montanha de provas? Será que estamos nos preparando? Então hoje essa nossa reflexão é para pensar, é para meditar, para cada um de nós levar essa sementinha de ensino em seu coração. Lembrar sempre que a gente se fortalece é na estrada de Jesus. Bom, meus amados irmãos, vamos ficar aqui com a nossa reflexão de hoje. Foi com muito bom coração que a gente realizou ela, com muito carinho. E lembremos que essa é uma mensagem do Centro Espírita Luiz Gonzaga, de Luminárias, para todos nós que estamos aqui hoje. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus. Um excelente dia para todos nós. Que assim seja.